nos corredores das igrejas, mas que muita gente tem dúvida, né, com relação a Jesus. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, é 50% homem, 50% Deus. Qual que é a tua opinião? Nós queremos a tua participação. Você pode participar conosco através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube, /Eu Tô Na Vida. Em todas as mídias sociais, Eu Tô Na Vida. Vai ser muito bom se você puder participar conosco, nos dando aí a sua opinião. Jesus foi 100% homem? Nós gostaríamos que você mandasse para cá a sua mensagem, ou também fazendo a sua pergunta, né? Não, tem uma pergunta para fazer, não tem problema, mande uma pergunta para cá, os nossos convidados terão aí prazer em te ajudar a elucidar esta dúvida, se Jesus foi ou não 100% homem. Nós teremos hoje a participação do nosso amigo Paulo Henrique, professor e pastor Paulo Henrique, também do pastor Ezequiel Gomes, e no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Cleverson Vale. Será muito bom a participação de todos aqui no nosso programa de hoje. No primeiro bloco, eles terão aí 2 minutos cada um para fazer a sua defesa, a sua linha inicial, ou seja, o seu posicionamento inicial, ou vamos aos áudios retirados da internet, e depois eles terão mais 4 minutos para explanar o seu ponto de vista. A sua participação, a sua opinião é muito importante para nós. Aliás, você também pode mandar a sua opinião através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, pode mandar áudio, pode mandar vídeo de 30 segundos, dando aí a sua opinião. 12997472010, estamos esperando você. É isso aí, então mande para cá a sua opinião, áudio, vídeo, você participa conosco e também através das mensagens digitadas ou via WhatsApp 12997472010 ou também através das mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Nós queremos aí a sua participação. Jesus, ele foi 100% homem, e você pode também dar a sua opinião através da nossa enquete que está disponível no Facebook e também no Instagram. No Facebook basta você abrir a nossa publicação, né, a nossa transmissão ao vivo, e ele já vai explodir na sua tela a pesquisa. Se for no Instagram, a partir de agora você não consegue mais mandar pelo Instagram, você precisa entrar no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, e lá você vai ter o link para que você vá direto para nossa enquete. Então já aproveita, já vai lá, já vai para a enquete, já vota, já fica liquidada a sua fatura e você volta a participar conosco aqui através do YouTube, ok? Começo então com o meu amigo Paulo Henrique, que está aqui à minha direita, dando aí a sua opinião inicial. Paulo Henrique, 2 minutos inicialmente. Jesus foi 100% homem? Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, Simone, bom dia, Flavinha, bom dia a toda a equipe aqui da rádio, que Deus os abençoe, e você que nos acompanha, você que está ligadinho aí, espalhado pelo mundo, que Deus continue abençoando você e sua vida. Esse tema é um tema de suma importância, é um tema que eu acredito, inclusive, que seja o tema de maior dificuldade dentro da teologia, né? Eu, como professor de teologia há 13 anos, toda vez que eu vou ensinar cristologia, a gente vai passar por aqui, a gente sabe que tem uma dificuldade, tem as histórias que já foram defendidas ao longo de todo o período da teologia. E claro que nós não queremos aqui resolver o problema cristológico, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. Em contrapartida, né, um pouco menos ortodoxo nesse sentido, eu vou defender que Jesus, ele não era 100% homem, mas eu não vou defender que Jesus não era homem. Ficou meio bagunçado, ficou meio estranho. Então você precisa acompanhar o debate, você precisa acompanhar aqui o diálogo para que você consiga entender um pouquinho melhor, tá certo? Então, ao longo desse período, nós vamos entender, não nego a divindade, não nego a humanidade, mas a gente precisa entender o que está dentro desse bojo, quando a gente fala que Jesus, ele era 100% homem. O que significa isso? Essa questão de percentual, a Bíblia fala, a Bíblia indica isso. Então, pegue a sua Bíblia, se você puder, se você não puder, aí fica bem ligadinho, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha e comente, porque você vai se surpreender nesse debate. Maravilha. Então a opinião do Paulo Henrique é que Jesus não foi 100% homem. Nós vamos ouvir agora o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, prazer tê-lo conosco mais uma vez para o nosso debate. 2 minutos para suas considerações iniciais. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pastor. É uma honra estar aqui com vocês. Desculpa o atraso, cheguei no toque do gongo, mas graças a Deus estamos aí.
para hoje, né, de forma um pouco diferente do comum, fazer a defesa da posição majoritária, né? Geralmente eu tô do lado minoritário, né? A gente vem mais para apanhar do que para outra coisa. Então hoje a gente vem para definir aquilo que é a posição cristã da imensa maioria dos cristãos de que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, tal qual a Bíblia indica, né? Naturalmente eu estou bastante curioso para avaliar e conhecer mesmo as posições contrárias e o que isso significa, né? Qual é a visão que vai ser trazida aqui. Todavia, a Bíblia deixa bastante claro, né? Tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, ainda que também seja verdade, que coadunar essas duas coisas sempre foi uma coisa assim um pouco complicada no pensamento cristão, especialmente nos primeiros séculos, quando os cristãos se depararam com as implicações de Cristo ser 100% homem e 100% Deus. Houve muitas heresias muitas heresias no contexto do cristianismo primitivo que tentavam de alguma forma lidar com esse paradoxo e aí diziam que a humanidade dele era mais ou menos e ele não sofria porque Deus não pode sofrer na cruz. Outros enfatizavam outros aspectos, né, de que Jesus Cristo é homem e não é Deus, porque tem que ser uma criatura, porque senão não pode, porque é muito complicado você coadunar as duas coisas em uma coisa só. Deus é criador, não é criatura. Homem é criatura, não é criador. Então, às vezes, isso de fato cria alguns paradoxos bastante complicados e bastante interessantes, e a gente vai poder esmiuçar um pouquinho isso a partir da Bíblia. Vamos pensar de uma forma bem específica aquilo que a Bíblia coloca, e não deixa nenhuma dúvida que Jesus era 100% homem, sem sombra de dúvida, tá bom? Maravilha. Opinião dada então, pastor Ezequiel Gomes vai defender a posição de que Jesus foi 100% homem, e o pastor Paulo Henrique defendendo que Jesus não foi 100% homem. A sua participação, ela é muito importante para nós. Talvez muitas pessoas aí, o que vai surgir hoje são dúvidas, né, são perguntas. Então mande a sua pergunta para cá, vai ser muito importante nós ouvirmos o seu ponto de vista. Nós vamos ouvir agora então o youtuber Esdras Savioli e também o pastor Fabrício T. Costa. Vamos ouvi-los e voltamos com os nossos convidados. A Bíblia claramente se refere a Jesus como sendo Deus. O Verbo era Deus, Deus unigênito, Senhor meu e Deus meu, Deus bendito para sempre, nosso Deus, grande Deus, verdadeiro Deus e Deus forte. A Bíblia também declara que ele possui todos os atributos exclusivos de um ser divino: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, soberania e imortalidade. Jesus é o autor da vida, o Criador de todas as coisas e o mantenedor do universo. É comum pensarmos que Jesus deixou de ser Deus enquanto esteve na Terra, que realizava milagres somente pela ação do Espírito Santo ou que recebeu poder divino somente após o batismo. Mas de acordo com a Bíblia, em momento algum Jesus deixou de ser Deus, nem mesmo durante a infância. Jesus foi chamado de Senhor mesmo quando ainda estava no ventre de Maria e também quando ainda era bebê. O próprio Jesus, enquanto homem, afirmou ser Deus. Demonstrou sua onipotência, sua onisciência e declarou sua eternidade. Por inúmeras vezes, Jesus aceitou ser adorado pelos homens, diferente de Paulo, Pedro e até mesmo de um anjo, que rejeitaram receber adoração e deixaram claro que o único digno de ser adorado é Deus. E além disso, se Jesus não fosse Deus, não haveria nenhuma ofensa contra ele. E, consequentemente, ele não teria autoridade para perdoar pecado. Como escreveu C.S. Lewis, se Cristo não é Deus, então ele não poderia ter sido um profeta exemplar ou um grande professor de moralidade, pois ele afirmava ser Deus. A verdade é que em momento algum Jesus abandonou, deixou de lado ou se esvaziou de sua divindade, ou mesmo de seus atributos divinos. 96.5 Debate da vida. Jesus era 100% homem? Sim, Jesus era 100% humano. E nós definimos como humano a criatura que possui natureza humana. E se alguém disser que para ser 100% homem precisa ser também pecador, não, porque a natureza humana ela é antes da natureza pecaminosa, uma vez que Deus criou o homem sem pecados. E Jesus possuía a natureza humana sem pecados, como a natureza de Adão, que nós chamamos da natureza pré-lapso. E logo, se Jesus era 100% humano, era 100% homem. E se Jesus não fosse 100% homem, como Paulo chamaria de segundo Adão? Aliás,
até mesmo os propósitos da salvação de Jesus estariam em jogo nesse momento, uma vez que ele não estaria representando completamente a própria natureza humana. Assim, sem dúvida alguma, uma vez que não existe um ser híbrido ou alguém que possa ser 20% humano, 80% humano, fica então definido, como sempre, que para ser humano só precisa ter a natureza humana. E isso Jesus tinha. Bom, maravilha as posições dadas então aí do pastor e professor Fabrício Costa, mencionando que Jesus era 100% homem, fazendo uma distinção entre natureza humana e natureza do pecado. A natureza humana tendo vindo antes da natureza do pecado. Se ele veio então como homem, ele seria 100% homem. Já o Esdras, ele já defende a posição, o posicionamento dele é de que Jesus não era 100% homem, uma vez que ele menciona que é como pensar que Jesus deixou de ser Deus, ou seja, ele teria recebido a divindade somente após o batismo. E aí ele ressalta e reforça o fato de que ele nunca deixou de ser Deus, que o próprio Cristo ele se declarou como Deus, ele reivindica a sua deidade. Voltamos então com os nossos convidados. Agora o pastor Ezequiel terá 4 minutos para defender o seu ponto de vista, explanar o seu ponto de vista, e o Paulo Henrique terá também mais 4 minutos. Você pode mandar então a sua opinião, o seu posicionamento, através do WhatsApp da Vida, mandando por áudio, mandando por vídeo, no máximo 30 segundos, por gentileza, próximo de 30 segundos, ou você pode mandar também digitado através das mídias sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Eu tô na vida, ok? Mande para cá, ou também a sua pergunta, né? Eu creio que esse assunto pode surgir muitas perguntas, ou talvez, sabe o que vai acontecer, Simone? As pessoas vão esperar, deixa eu esperar um pouquinho, correr um pouquinho o debate, para entender e depois eu participar, porque realmente é um tema um pouquinho complicado. Então vamos lá, pastor Ezequiel, 4 minutos. Bom, vamos lá, vamos começar com a palavra de Deus, que declara de forma insofismável e clara, né, a humanidade de Jesus Cristo. Quando Paulo fala a respeito da relação entre Deus e os homens, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A ênfase de Paulo na humanidade de Cristo é muito nítida, muito clara, e ela não acontece só aqui nesse texto. Na verdade, essa ideia permeia o evangelho todo, né? A noção de que o verbo, que era Deus, se fez carne, e nesta atitude de se fazer carne, Deus se apresenta em forma de homem. É óbvio que isso tem implicações gigantescas, é óbvio que tudo é extremamente complicado, Deus está acima da nossa capacidade de fato entendê-lo e compreendê-lo e colocá-lo numa caixinha. O que a gente tem de Deus é a revelação de Deus. A gente também tem na Bíblia que existem coisas reveladas e existem coisas encobertas. As reveladas nos pertencem, as encobertas pertencem a Deus, porque de fato nem cabe na cabeça da criatura todas as verdades a respeito não só do Criador ou da criação. Imagine que se você tivesse que ter na Bíblia um registro de tudo o que existe, você teria em um segundo da história do universo, teria que descrever toda a estrutura da realidade, né? Já não caberia no mundo o tamanho da descrição, porque existem limites para a humanidade entender essas coisas, mas que Cristo é homem é algo insofismável. De outra forma, não poderia viver, não poderia morrer, não poderia ressuscitar, não poderia ascender ao céu, não poderia retornar para reinar eternamente, como homem, né, que de fato se tornou a partir do momento em que se encarna, né, naquela misteriosa união do divino e do humano desde o ventre de Maria. E tem uma ampla discussão um pouco a esse respeito, se Maria emprega um pouco de carga genética a Cristo para essa humanidade de Cristo ou não, se ela é mãe de Deus ou não. Tem um monte de discussões muito amplas, né, a respeito desse tipo de coisa. Todavia, é insofismável que Jesus Cristo, naquilo em que se apresenta como homem, vive como homem, morre como homem. Acho que inclusive o aspecto da morte de Cristo é extremamente importante para essa discussão, né? Se Cristo não era humano, não poderia morrer, né? Que sentido que faria uma ideia como essa, né? A própria morte de Cristo é uma das grandes provas da sua humanidade, de maneira que, se não fosse homem, não poderia morrer como homem numa cruz. Aquilo teria sido um teatro,
teatro, aquilo teria sido algo menos do que a morte do Salvador, que é a única forma da gente ter a expiação do pecado, o perdão do pecado e a salvação eterna. De maneira que é insofismável a partir da palavra de Deus que Cristo é homem, ainda que ele também seja mais do que homem, né? Ele também tem atributos que não pertencem a homem algum, como a capacidade de perdoar pecados, como a prerrogativa de receber a adoração, como a própria posição de ter unidade com Deus, porque é isso que ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Nenhum outro homem poderia dizer isso de igual forma como Cristo pode. Então essa ideia de que todo homem tem uma centelha divina e é uma manifestação de Deus, ela está absolutamente equivocada. A única pessoa que tem essa prerrogativa é o próprio Cristo, porque tem a unidade com Deus no ponto em que é um dos membros da Trindade, né? É um dos membros da divindade, formada de Pai, Filho e Espírito Santo, que se faz homem e é homem, 100% homem, não pode deixar de ser. Maravilha. Paulo Henrique, então, 4 minutos para sua explanação sobre o assunto. Lembrando ao nosso ouvinte que você pode dar a sua opinião através das mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube /EuToNaVida, ou também através do nosso WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. Paulo Henrique. Queridos, é interessante, como eu disse aqui na inicial, é um tema bastante difícil, um tema bastante complicado, que ele é discutido ao longo da história. Então eu não vou falar assim, eu vou resolver o problema, eu sou o super-herói da teologia, né? E vim aqui e falar assim, não, eu vou resolver o problema, tá tudo certo. Ao longo da história, né, como o pastor Ezequiel falou no início, nós temos pelo menos 3 linhas que negavam a divindade de Jesus, né? O ebionismo, o adocionismo e o arianismo. Hoje o arianismo aí espalhado é uma evolução, uma adaptação virada aí para os testemunhos de Jeová. E aí você tem 3 linhas que negavam a humanidade de Jesus: o docetismo, o apolinarianismo e o etiquianismo. Então essas 3 linhas na história defendiam o lado A e o lado B. Quando você vai falar de Jesus nessa época da história, essa pergunta do tema, inclusive, ela foi feita por Jesus, não nesse sentido mais restrito, mas ela foi feita por Jesus para os seus discípulos e para saber o que as outras pessoas pensavam dele. Por exemplo, o texto de Marcos capítulo 8, versículo 27 até o verso de número 30 diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povos nas proximidades de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Então, na mente de Jesus, ele também tinha interesse de saber o que as pessoas pensavam dele, além dos discípulos, o que as outras pessoas também pensavam dele. E aí o pessoal vai responder assim: alguns dizem que você é João Batista. Então perceba que os discípulos também sabiam o que as outras pessoas pensavam de Jesus. Outros dizem que você é Elias, e ainda outros dizem que você é um dos profetas. Então, assim, na mente deles, as pessoas tinham várias formas de pensar diferente acerca de Jesus. Aí Jesus, não satisfeito, ele pergunta assim então para os discípulos: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Aí eles vão responder o seguinte: Pedro, na verdade, vai tomar a palavra, porque tinha mais iniciativa no ministério de Jesus, e vai responder: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a respeito deles, ou a respeito dele. Então, essa questão de saber quem é Jesus, o que ele era, porque ele nasceu da semente que Deus colocou no ventre de Maria, que não nasceu de um homem, tudo isso é muito além da nossa perspectiva. O que vai ser caracterizado como um milagre, o que não vai ser caracterizado como um milagre. E como nós devemos, então, crer em Jesus, visto que eu vou defender um lado que não é tão ortodoxo? Nós devemos crer em Jesus, como diz a Escritura: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, que é João capítulo 7, versículo de número 38. É comum você perceber, quando vai se falar de percentual, as pessoas, como o pastor até falou no áudio que foi retirado da internet,
que você precisa comparar Jesus com Adão, que Paulo vai trabalhar Jesus com Adão. E aí, aqui que nós precisamos entender essa questão. Outro texto que nós precisamos entender, vamos trabalhar aqui ao longo do debate, que é o texto que o pastor Ezequiel também usou, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, quando fala que nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a partir dessa introdução, nós vamos trabalhar ponto a ponto e tentar elucidar essas questões. Maravilha, já temos aqui várias participações de ouvintes, temos obviamente perguntas dos nossos ouvintes e que já serão respondidas pelos nossos convidados. Se você também tiver a sua pergunta para mandar para nós, mande para cá. O WhatsApp da Vida, 12 99747 2010, 12 99747 2010, ou através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, /EuToNaVida. A sua participação, ela é muito importante, a sua participação, ela é fundamental. Se você estiver conosco no YouTube, já dê aí um joinha. Olha, eu estou vendo aqui agora, acabei de olhar, e o nosso joinha está muito baixo, a não ser que você não esteja gostando do programa. Se estiver gostando, clica no joinha aí, porque você clicando, o YouTube distribui para mais pessoas e mais pessoas poderão participar conosco do debate de hoje. Jesus, ele foi 100% homem. A sua participação, ela é muito importante para nós. Nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos com os nossos convidados, o nosso bloco primeiro está ficando até bem interessante, porque ele vai nos dar tempo para o próximo bloco, que é o bloco do ouvinte. Bloco de pergunta, bloco do embate entre os nossos convidados. Então a gente vai ao intervalo e volta, enquanto isso compartilha com todo mundo. Jesus foi 100% homem, a sua participação, ela é importante para nós. Vamos lá. O debate da vida volta daqui a pouco. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP, terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Não muda de sintonia. Vida FM. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Vida. Tudo de bom. 96.5. Vida FM. Quero te fazer feliz. Quero te fazer sorrir. Desertos não duram para sempre. O fim do sofrimento tem hora marcada. Mais. A vida toca mais. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Amor, você tem certeza que é uma ideia boa colocar o jardineiro para instalar o ar-condicionado? Não, relaxa, filho. Esse cara aí, ele mexe com tudo. O apelido dele é Zé Trambique. Pode ficar tranquilo. Olha lá, tá quase acabando, ó. Ah, chefe, pode ligar. Ah, não falei? Vou ligar, ó. Ai, meu Deus do céu! Você não mandou ligar? Ah, chefe, mandei ligar na New Service. Eu não sei mexer com esse trem, não. Problemas com ar-condicionado? Ligue na New Service 11 947 480082. Somos especialistas em ar-condicionado, elétrica, marcenaria, projetos e reformas. New Service 11 947 480082.
Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Que bom ter você aqui junto com a gente. Você tá aí em 96.5, então venha para as nossas redes sociais para você assistir o programa. Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Eu tô na vida. No YouTube, faz a sua inscrição, clica no sininho, compartilhe com mais pessoas também, para que eles possam assistir aí ao programa. E você pode participar junto com a gente no chat do YouTube, através do nosso WhatsApp da vida, que é o 12997472010, e também da pesquisa que está rolando lá no Instagram e no Facebook, né, Cláudio? Simone, eu confesso pra você que eu não vou dizer que eu estou admirado ou não estou admirado, mas o resultado da pesquisa de hoje tá interessante. É? Qual que é? Tá interessante. Eu sempre falo de maioria absoluta, né? Falo assim, olha, nós estamos com uma maioria que não é absoluta e tal. Hoje é a maioria absoluta. Absoluta? 100% sim. Jesus foi 100% homem, tanto no Face quanto no Insta. Olha só. Então, ou nós tivemos apenas um voto na pesquisa, o que eu não acredito. O que eu não acredito. Tá falando que não. Ou realmente ninguém acredita na tese defendida pelo Paulo Henrique, porque só ele tá defendendo aqui, é 0% Paulo Henrique. Mas pode mudar. Pode daí, mudar, né? pode mudar. Programa. 100% acho difícil. O 100% aí acho difícil mudar. Pô, mas 100% não tem um que defende a sua tese? Só você? Difícil, hein, Marão? Só você? Rapaz. O senso comum é... Vamos ver o resultado do debate hoje, então, que é a opinião do povo. Mas pelo menos a pesquisa, a enquete aqui, surgiu até um parente meu aí, vocês viram, né, na fala do PH, que é o apolinarismo. Apolinarianismo, né? Então, quer dizer, tem apolinário na parada aí. Mas vamos lá, e o apolinário aí defendia o quê mesmo? É alguma heresia, cuidado. Hein? Ele defendia o quê? 100% homem ou 100% Deus? O que ele defendia? A humanidade de Jesus. A humanidade. Ele negava a humanidade de Jesus? Caramba, tá. Então somos dois já, então. Não tô mais sozinho. Mas vamos lá. Não nego. Nós queremos então a participação de vocês na enquete. Então, por enquanto, 100%. É a primeira vez na história dos nossos debates que nós temos uma opinião assim, massacrante. 100%, 0% estão dizendo que não. Gente, vai lá dar pelo menos um votinho no não, só para sair do zero aqui, pro PH não ficar triste. Maravilha, mas participe conosco então da enquete. Instagram, Facebook, Eu Tô Na Vida. No Instagram você tem que entrar no YouTube. No YouTube tem o link, já tá clicado lá em cima, tá fixado lá em cima. Clica lá, vai pra enquete, responde e volta. Qual é a sua opinião? Jesus, ele foi 100% homem? Nós queremos a sua participação. Nós temos aqui já várias participações de ouvintes, Simone, então vamos começar pelos áudios e na sequência eu leio algumas opiniões. Primeiro áudio é do Rufus Godoy de Taubaté e também tem o Rodrigo Vergel de São José dos Campos. Bom dia a todos. Eu queria perguntar, baseado em que a Bíblia diz que assim como o pecado entrou por um homem, tinha que sair por outro homem, né? O segundo Adão, algumas versões chamam. E o sentimento de abandono de Jesus na cruz, sabendo que o pecado não coexiste com a santidade de Deus, como é que ele experimentou esse abandono se ele não foi 100% homem? Só naquele momento ele foi 100% homem, então fica um negócio meio confuso, né? Bom dia, Rádio Vida, sou o pastor Rodrigo Vergel. Eu acredito que Jesus ele foi 100% homem. Um texto de João diz que o verbo se fez carne. E ali não diz que foi 50% carne, 50% espírito. Diz que se fez carne. Ele veio como homem, 100% homem, como filho de Deus. A vida é tudo de bom. Esse debate é maravilhoso. Maravilha, obrigado ao pastor Rodrigo Vergel e também ao Rufus Godoy pelas suas participações e pelas opiniões. Você também pode mandar para cá o seu áudio, o seu vídeo, tanto dando a sua opinião quanto tirando a sua dúvida, fazendo a sua pergunta para que os nossos convidados respondam. Neste momento é o momento do embate, é o momento em que eles terão a oportunidade de interromper a fala um do outro e também de questionar um ou outro para que nós possamos te ajudar aí na elucidação deste tema. Temos aqui também o Joseval Ribeiro de Alagoinhas, Bahia. Meu abraço a todos os baianos. Ele era onipresente mesmo em carne entre nós? Então é uma pergunta que ele faz aqui. Temos o Marcelo de Jacareí. Acredito que sim, foi 100% homem. Se não fosse assim, não seria possível ele ser exemplo para nós, mostrando que é possível vencer o mundo. Só posso dar exemplo se estiver na mesma condição. Juneide de Pindamonhangaba, Jesus sempre foi Deus, mesmo estando em forma de homem, por tantos milagres feitos por suas mãos. Rufus Godoy, se começarmos a definir Jesus como híbrido, então a mitologia grega
é verdade. E José Roberto de Guarulhos, claro que sim. Viveu 100% homem, mas 100% Deus. Por isso não teve pecado. Bom, então vamos lá. Eu quero os dois agora na tela, tanto o pastor Ezequiel quanto o pastor Paulo Henrique, para discutirmos esse tema. Temos perguntas, temos colocações de ouvintes. Eu vou começar de baixo para cima, fomentando aqui o debate. Se ele foi 100% homem, ele pode também ter sido 100% Deus? Ele teria acumulado as duas estruturas? Paulo Henrique e pastor Ezequiel. Sim, sem sombra de dúvida. Ainda que seja complicado você coadunar as duas ideias, você não pode escapar de nenhuma delas. Ainda que a explicação como que isso acontece, ninguém tem. É igual a Trindade. Você sabe que é 3 e é 1, e é plural e é unitário ao mesmo tempo, mas ninguém explica. Então não há nenhum problema. Agora eu queria perguntar ao pastor Paulo algumas coisas, até para dar chance para você explicar um pouco o seu posicionamento, que, por exemplo, assim, você diz assim que Jesus fala lá com os discípulos, quem és tu? E tem um pouco de dúvida, tem algumas visões contrárias, e a resposta é: tu és o Cristo. No Antigo Testamento, qual que é a figura do Cristo, né, do ungido? Vamos lá em, por exemplo, Daniel capítulo 9. Depois das 62 semanas será morto o ungido, que é o Messias, e já não estará, e etc. vai acontecer. Essa morte, no verso 24 em Daniel 9, o que ela vai fazer? Ela vai fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Então, o Messias é claramente humano no Antigo Testamento, e eles apontam lá: você é o Messias. Então já tem essa ideia de que ele é um homem. Veja, por exemplo, outros textos messiânicos importantes. Você tem ali em Isaías capítulo 9 a ideia do menino, né, do príncipe que se nos deu, e que ao mesmo tempo que ele é homem, ele é chamado de Deus eterno, ele é chamado do príncipe da paz, ele é o conselheiro, ele é o Senhor. Você chega lá em Isaías 53, aliás, que é um texto messiânico também, quem ele é o Messias lá? Homem de dores que sabe o que é padecer. Então, em todo o Antigo Testamento, você tem a noção de um Messias homem, e os discípulos reconhecem Jesus como homem. Os discípulos estavam errados, ou o Antigo Testamento estava errado e Jesus não é homem? Pode se explicar? Pastor Paulo Henrique. Respondendo a pergunta do irmão da internet, quando você, e depois eu passo para a pergunta do pastor Ezequiel, a questão é a seguinte: quando Jesus ele desfrutava, a teologia chama de duas naturezas, né? Uma natureza dupla. Tecnicamente vai chamar de natureza teantrópica, né? Aqui, quando Jesus ele assume a forma semelhante à dos homens, é isso que a Bíblia fala. Então ele desfrutava da natureza divina, que é aquilo que ele tem desde a sua raiz, e ele também passou a desfrutar momentaneamente da natureza semelhante à dos homens, né? Agora, trabalhando a pergunta do pastor Ezequiel, Jesus ele vem e ele assume a forma semelhante à dos homens. E quem vai falar isso, que Jesus assume a forma semelhante à dos homens, é Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 7. Paulo ele vai falar que aquele texto que é clássico, né? Embora sendo Deus, não teve usurpação, que o ser igual a Deus era o que deveria se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. E é aqui que a gente precisa trabalhar. Eu não nego que Jesus ele assumiu a forma semelhante à dos homens. Eu não nego que Jesus morreu como um homem. Eu não nego que Jesus ele veio, nasceu como uma pessoa comum e desfrutou de tudo aquilo que um ser humano vai desfrutar normal. Isso eu não nego, né? Até a própria Bíblia vai falar que se você negar que Jesus Cristo veio em carne e sangue, você é visto como a pior pessoa do mundo, ou seja, o herege o maior herege da história, né? O próprio anticristo, exatamente. Exato. Então não é isso que a gente faz, não é isso que a gente analisa. Agora, a maior dificuldade do apontamento do Primeiro Testamento como o Messias Salvador, sendo alguém que vai desfrutar dessa natureza humana, foi a própria compreensão dos judeus. Por quê? Porque no Novo Testamento, mesmo que Jesus ele é visto como um ser humano, ele desfruta da natureza divina e ele é chamado de Deus, né? As pessoas o adoram ali. E aí, por isso que os judeus queriam apedrejar Jesus, não aceitaram Jesus como Messias, justamente por essa questão de apontar que Jesus seria
apenas um homem, que ele viria apenas na natureza humana. Então, se a gente se apegar nesse argumento e falar assim que Jesus seria apenas homem, a gente teria que, eu sei que não foi isso que o pastor Ezequiel falou, mas eu falo da questão do argumento. Nós teríamos que assumir que ele não teria a natureza divina, que ele deixou de ser Deus para assumir essa figura messiânica humana, fazer tudo aquilo que as profecias apontavam, depois morrer, ressuscitar e ascender aos céus, voltar para o lugar de onde ele sempre esteve. Pastor Ezequiel. Ok, tudo bem, mas veja, por exemplo, assim, o próprio texto de Filipenses 2, que, pelo que eu estou entendendo, é a sua base principal, assim, para relativizar um pouco a humanidade de Jesus, para dizer que ele não é exatamente homem, mas semelhante. Mas veja que o próprio texto, na continuação, diz que ele é reconhecido em figura humana. Não é reconhecido numa figura meio humana, quase humana, parecida com a humana. A ideia, naturalmente, que faz Paulo, num primeiro momento, se distanciar da humanidade de Jesus ao colocá-lo como semelhante, naturalmente porque ele está trabalhando essa descida da encarnação, né? Então ele é Deus, ele não acha, ele na sua percepção da sua posição na divindade, ele não acha que isso é algo que não é, que é injusto, que é errado. Pelo contrário, ele é plenamente Deus só que ele não se apega a isso e ele se esvazia para se tornar esse homem, porque Deus não é homem, né? Então ele faz isso, mas não como quem deixa de ser quem é Deus, mas como quem se torna alguém agora reconhecido na humanidade, né? E aí Paulo vai explicar isso. Ele se esvazia, assume a forma de servo, torna-se em semelhança de homens, ele é reconhecido em figura humana, ele é uma figura humana. Naturalmente, não tem problema você dizer uma coisa importante de que Jesus é um homem singular, que em muitos aspectos não pode ser comparado aos demais homens. Isso é uma ressalva importante, porque senão Jesus tem que ser pecador, Jesus tem que ser caído, Jesus tem que ser um monte de coisas que ele não é. Então, de fato, esse distanciamento ele é positivo nesse aspecto, mas ele não pode querer dizer que Jesus não é plenamente humano, porque senão não somente a continuação do texto de que ele é reconhecido em figura humana está errado, como que Paulo escreve em outros momentos também está errado. Por exemplo, na Corrigida e Fiel aqui eu encontrei como "e achado na forma de homem". Exatamente. E, por exemplo, veja lá em Romanos capítulo 5. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O texto omite a palavra homem, mas fica implícito, obviamente, que ele está falando. Qual que é o texto? 5:19. Romanos? Romanos, porque um só homem, muitos se tornaram pecadores, por meio de obediência de um só, entre aspas, homem, né, ou entre parênteses, homem, muitos se tornaram justos. E o mesmo texto de 1 Timóteo 2, verso 5, Jesus Cristo homem. Então, se Paulo quisesse dizer em Filipenses que Jesus não é homem, mas somente semelhante, ele estaria em absoluta contradição consigo mesmo em outros textos. Aí você teria que dizer ou que Paulo é autocontraditório, e aí é uma contradição no que a própria Bíblia diz, isso é um problema, ou que, por exemplo, o texto não é de Paulo. Sei lá, se alguém poderia caminhar numa direção. Não, o texto correto de Paulo é Filipenses 2, depois lá em 1 Timóteo alguém colocou na boca de Paulo que ele chamou Jesus de homem, mas ele não fez isso, mas daí já é um problema também de alta crítica. Então a Bíblia está errada em algum ponto ao afirmar que Jesus é homem, e a Bíblia não faz nenhuma menção do tipo Jesus é meio homem. Claro, também é verdade que não diz o contrário, é 100% homem, né? Mas ao dizer que Jesus é homem, é meio que óbvio e lógico que está envolvido que é 100%. Eu tô com uma Corrigida e Fiel aberta, no versículo 15, pastor Ezequiel, dá uma lida por gentileza. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Que de um só homem, Jesus Cristo, exato, abundou sobre muitos. Então aqui fala que um só homem, Jesus Cristo. Sem dúvida, o que está implícito lá no verso 19 está explícito no verso 15. E em vários outros momentos, né? Bate bola, Paulo Henrique. Legal. O que a gente precisa entender, a minha maior dificuldade é, inclusive, uma pergunta, né? Eu respondi duas, eu vou responder mais uma aqui. E depois tem a liberdade de perguntar também. Vem agora, mas eu vou responder e já deixo uma pergunta. De onde veio o termo 100%? Como que eu posso pegar a ideia do 100%, visto que o senhor também trabalhou essa questão de dizer que Jesus 100% é 100% homem e assumir que ele era pecador? Por quê? E aí colocou
tentou colocar a questão da implicação em Paulo aqui. Eu vou trabalhar essa questão. A primeira questão, na verdade, é que a gente precisa trabalhar os termos, né? As definições dos termos aqui. De onde vem a palavra homem? A palavra homem, ela vem de origem hebraica e Adam, né? Adam. A palavra Adam, que é um substantivo masculino, que significa humanidade, homem, coletivo, a expressão que o senhor usou, a ideia de coletivo, homem, indivíduo, a espécie humana, a raça humana e a pessoa como um todo. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 5, por exemplo, o homem e a mulher é chamado de homem. Daí onde surgiu uma heresia grandiosa da questão do transgênero e tal, surgiu desse texto aqui, porque Deus vai chamar o homem e a mulher de homem, mas na verdade você precisa trabalhar a questão da raiz da palavra, que é a humanidade, né? Ha-Adam, a raça humana. E esse substantivo masculino vem do verbo Adon, que significa vermelho e avermelhado. E a gente tem um exemplo de Êxodo capítulo 25, versículo 5. Por que qual a diferença de Adam e Adon? É porque quando Deus vai criar o homem, ele pega aquela historinha da escola dominical, o homem pega do barro ali, mistura com a água, e o barro tem o tom de avermelhado. Então dali ficou e surgiu essa ideia da raça humana. Então qual é a comparação que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 até o verso de número 49, com Jesus sendo o segundo Adão? A gente não pode ficar inferindo na Bíblia é 100%. Irmão, vamos lá, se você pega uma garrafa de Coca-Cola, você abre, você toma ela pela metade, você tomou a Coca-Cola 100%? Não, por quê? O que define um percentual? Começo, meio e fim. Jesus, o que o rapaz falou ali, o pastor falou na internet, Jesus era o segundo Adão, 100% homem, antes de Adão pecar. Mas então eu posso definir a vida de Adão 100% só até o momento que ele pecou? Ele morreu ali? Morreu espiritualmente, fisicamente. Como que ele morreu? Porque depois ele viveu mais 300 anos, teve filhos e filhas. Então ele não morreu ali fisicamente, ele morreu espiritualmente, aquelas mortes que todo mundo sabe. Então, quando nós olhamos 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, quando Paulo vai usar a expressão antropon ou antropós para se referir a Adão em hebraico, porque Paulo, sendo um bom judeu, conhecedor tanto do grego quanto do hebraico, a primeira tradução que a Septuaginta usa para traduzir Adão é antropós. Então, qual a expressão que ele usa aqui? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: antropós restus Jesus. Essa expressão quando ele vai falar o homem Cristo Jesus, o mediador, o homem Cristo Jesus, essa expressão antropós significa justamente isso, desfrutar da natureza. Ele vai falar da forma que Jesus nasceu, isso ele vai falar em Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido da lei, nascido debaixo da lei. Jesus estava submetido a todas as circunstâncias que o homem estava submetido. Então, é nesse sentido que Paulo estava trabalhando. Mas você nega que Jesus foi homem? Não. Não, Jesus foi homem. O seu problema é com 100%. Exatamente, que a Bíblia não fala disso. E na fala do pastor Ezequiel, ele trabalha essa questão, assumir que Jesus é 100% homem, é assumir que ele pecou. Se o comparativo é o segundo Adão, então eu tenho que trabalhar começo, meio e fim da vida. Então acho que aí cabe essa pergunta, ou seja, então 100% homem significaria que Jesus teria pecado, pastor Ezequiel? Não, sem sombra de dúvida, não. É porque o que acontece é o seguinte, quando se afirma que Jesus é 100% homem, essa é uma linguagem da teologia, vamos dizer, sistemática, e não da teologia bíblica. E tem um pouco de uma discussão importante, que é o seguinte: os conceitos bíblicos, eles vão sendo sistematizados com o tempo dentro das diferentes tradições e vão adquirindo novas linguagens para expressar aquilo que a Bíblia diz, para de alguma forma ou esclarecer, ou clarificar, ou determinar a posição. Então é assim que a gente fala, por exemplo, assim, sola escritura. Não tem nada disso escrito na Bíblia, sabe? O princípio sola escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus, etc. Entretanto, você vai ler lá um monte de coisas e o resultado daquele monte de coisas que está na Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus e não outras coisas, certo? Então é isso, é uma linguagem de segunda ordem. Você
Você pega a linguagem da Escritura, faz uma conclusão e essa conclusão ela é expressa numa linguagem que não está na Bíblia. Isso é assim com a Trindade, isso é assim com a doutrina do pecado. Por exemplo, a expressão pecado original não está na Bíblia, mas é a doutrina de que Adão pecou e transmitiu o pecado, etc. Ok? Então, o que acontece? Uma vez que Adão era homem, antropos, lá em Gênesis 1:26, criado à imagem e semelhança de Deus, antes da queda, o que entende-se é que a humanidade pode existir sem pecado. Assim, Jesus é homem sem pecado. É simples assim. E a ideia de que ele é 100% homem é para remarcar que ele é 100% homem, especialmente em contraposição àqueles que, por reconhecerem a sua divindade, tiverem a tendência de negar a humanidade. Porque esse é um pouco do problema. O 100% homem não é um problema para falar de humanidade. Um problema para falar de humanidade em contraposição à divindade, para que você não quebre nenhum dos dois elos que, em tese, são tensos, né? Porque homem não é Deus e Deus não é homem. Então, e isso é importante. Então, para se dizer que Jesus ele era um homem singular e ele não deixava de ser Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Até porque, se ele fosse unicamente 99,9% homem e não fosse 100% homem, não poderia ser chamado de homem, teria que ser chamado de alguma outra coisa. Ele é um quase homem, ou é o que você tenta fazer lá com Filipenses 2, entendeu? Não é o que eu tento, é o que Paulo fala. Não, mas ele também fala que ele é homem. Ele não fala só que ele é semelhante a homem. Então, mas a expressão que ele usa ali, homoiamate, não é igual, é semelhante. Não, então não é o que eu tento, é o que Paulo fala. Não, tudo só bem. Só pra não ficar como se eu tivesse... Não, perfeito. Isso aqui é o seguinte, entenda o seguinte, existe o texto que Paulo diz que ele é semelhante ao homem e tem o texto que diz que ele é homem. Então não tem como escapar. Então Paulo entrou em contradição. Não, aí se você pensa que sim, sim. Não, eu não penso que então, sim. Não, se você pensa que não, não, eu uma não. Hora, mas não, é assim, uma hora ele fala que Paulo é semelhante e outra hora ele fala que ele é homem. O que eu tô dizendo é o seguinte, nem Paulo, nenhum lugar da Bíblia fala que ele era o 100%. Porque o que você tá fazendo? Você tá pegando o Adão inicial, que foi feito... Vamos usar essa expressão, perfeito, sem pecado, né? Ele não pecou. Só que o 100% de Adão é começo, meio e fim de vida. Porque eu não posso falar assim, Adão teve filho? Não, lógico que teve. Ah, mas ele só teve filho depois da queda. Não, mas ele não teve filho. Por quê? Porque eu tô pegando só um trecho da vida dele. O 100% é um período. Eu não posso falar que o 100% é só uma Então você defende que não é 100% homem porque Jesus não pecou. Não é só por isso, tem várias outras questões na questão do nascimento. Por exemplo, como que Jesus nasceu? Jesus nasceu do relacionamento entre Maria e José. Jesus nasceu da semente que Deus colocou no ventre dela. Então daqui, inclusive José queria arrumar uma maior confusão, queria abandonar ela na frente de todo mundo. O anjo teve que descer e falar assim, não, o que é gerado de você, dela... é proveniente do Espírito Santo. Então não é só essa questão. O nascimento é uma questão, o não ter pecado é uma outra questão. Ele carregar em si a natureza divina é uma outra questão. Não é negar a humanidade. A minha restrição é na questão de falar assim, ele era 100% homem. Bom, nós temos opiniões... se comparar com Adão pecou. Nós temos opiniões de ouvintes e temos aqui vários vídeos, né? Hoje o pessoal se empolgou nos vídeos aí. Eu vi aqui. Então vamos lá. Vamos lá? É o vídeo do Rafael de Biritiba Mirim, Margarete, a filha Maria Eduarda e também Reginaldo de Caçapava. E aí vem o áudio do presbítero Marco Fortes. Vamos aos vídeos primeiro? Vamos lá. Bom dia, Rafael de Biritiba Mirim aqui na Telecom, atividade 100%. Respondendo aqui essa pergunta, eu acho que Jesus foi sim 100% homem também, 100% Deus e 100% homem. Eu acho que a única coisa que Jesus não fez, que ficou só para nós, foi casar. Agora, as outras coisas eu imagino que ele deve ter sofrido tudo sim, porque senão ele sofreu. Jesus não é 100% homem, porque o pecado, ele é da natureza do homem. Nenhuma parte da Bíblia fala que Jesus pecou. Então não dá para comprovar que ele é 100% homem. Porque, né, como eu já disse, o pecado, ele é da natureza humana, do homem. E ele teria que ter cometido um pecado pra tipo, afirmar ser 100% homem. Ok. Muito bom dia, Rádio Vida, aqui é o pastor Reginaldo de Caçapava, tudo bem com vocês? Filipenses capítulo 2, 1 a 8, Paulo vai falar sobre isso. Embora Jesus tenha a natureza de Deus, ele não reivindicou o ser igual a Deus.
Pelo contrário, ele se esvaziou como forma humana. Então, Jesus 100% homem. Bom dia, Rádio Vida, presbítero Marco Fortes. Eu acredito que sim, Jesus era 100% homem, porque negar a humanidade total de Jesus é a mesma coisa que negar o sacrifício vicário, porque Jesus morreu, sendo Deus, morreu como homem. Amém? A vida é tudo de bom. Maravilha, opiniões aí então dos nossos ouvintes. Eu ouvi aqui a opinião do irmão Rafael de Biritiba Mirim, mencionando que Jesus, ele fez tudo, ele só não se casou. Aí eu lembrei do Cláudio Duarte, não sei se vocês já viram a colocação dele, que ele faz, que Jesus chegou para Deus e falou para ele, assim, ó, eu vou lá, eu morro por eles, eu sofro, agora casar eu não caso não. O pastor Cláudio é uma bênção. Mas vamos lá, então estão aqui as opiniões dos nossos ouvintes, temos aqui também o Josué Silva. Então não tem lógica Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Não há base bíblica para isso. Opinião do Josué. Vamos ver os nossos convidados aqui o que dizem sobre isso. Luiz Fernando São José dos Campos, conforme lemos em João 1, sendo 100% Deus e 100% homem, ele abriu mão dos poderes divinos quando estava na pessoa de Cristo aqui na Terra. Então veja que a opinião do Josué e a opinião do Luiz Fernando já são exatamente o contraponto. Edi Ângeles de São José dos Campos, Jesus não foi 100% homem pelo simples fato de ele ter vindo do Espírito Santo. Ele realizou tantos milagres, transformou a água em vinho. Bom, Edi Ângeles, que é ouvinte nosso, eu já ia brincar e falar assim, não, esse aqui já deve ser discípulo do PH. Mas ela está dizendo aqui, ó, Jesus não foi 100% homem pelo simples fato de ele ter vindo do Espírito Santo. Então já está exatamente em cima da sua colocação. Ou seja, se veio do Espírito Santo, como é que ele é 100% homem? Para ser 100% homem, teria que haver a relação entre homem e mulher. Então, na verdade, assim, eu não trabalho muito essa questão com essa perspectiva. Quando Paulo vai falar assim, ele é o segundo Adão, por que ele está falando do segundo Adão? Eu já trabalhei aqui a delimitação das palavras, né, a definição dos termos aqui. Quando Deus vai fazer Adão, quando Deus vai criar o Adão ali, ele cria o homem do barro, né, da terra. Quando Jesus vai nascer, na verdade, Adão não existia, Jesus já existia. E Adão não tinha natureza nenhuma, Adão foi criado do barro ali, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que nós precisamos entender é que Jesus já existia na eternidade, e da eternidade ele veio resolver um problema que não era dele, um problema que era que o homem que criou. Então, Deus pega a semente, coloca no ventre de Maria, Jesus nasce, desenvolve, cresce e começa a fazer as suas atividades aqui. Só nesse ponto, a gente já tem esse grande problema. A outra questão é que Jesus não ia pecar mesmo, porque Jesus veio para fazer aquilo que Adão deveria ter feito e não fez. Então, não é só porque ele nasceu do Espírito Santo, não é só porque ele pecou. Jesus carregava a natureza divina, ele era Deus. E só um detalhe, quando o irmão falou, olha, se ele se esvaziou, a gente precisa entender se esvaziou do quê? Porque o próprio Paulo vai falar em Timóteo que se nós somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então uma coisa que Jesus não podia deixar era de ser Deus. Agora, ele usar os seus poderes, os seus atributos divinos para se favorecer é uma coisa. Bom, aí surge inclusive talvez até um outro tema de debate, né? Jesus poderia pecar? Sim, um outro debate, sem sombra de dúvida. Poderia pecar? É um debate interessante. Então, vocês viram que ninguém respondeu a pergunta, né? Só diz que o debate é interessante, né? Porque Jesus poderia pecar? Porque se Jesus não poderia pecar, então a tentação de Jesus no deserto foi um teatro. Um teatro, uma história da carochinha. Ô pastor Cláudio, depois que a gente fica careca assim, sem cabelo, a gente não toma atitude de menino mais de dar uma resposta assim no canal. Tem que pensar, né? Claro. Entendi. Bom, nós queremos então... Já que a gente tá junto nessa, então... Já que todo mundo pensou igual, né? Todo mundo respondeu rápido, né? Um bom debate, né? Mas quem sabe a gente faça um debate sobre isso então. Jesus podia pecar? Então é um debate interessante. Nós temos aqui mais opiniões dos nossos ouvintes. O Josué Silva, não há espaço para duas naturezas. Filipenses mostra 100% homem. Poxa, então eu fecho esse bloco com essa pergunta. Não há espaço para as duas naturezas? Eu falei, o senhor quer falar, pastor Ezequiel?
Eu posso falar. Fica... Aí é que tá, né? O que as pessoas elas acabam não entendendo é que, em nome da sua própria lógica, elas negam o que a Bíblia diz. Porque o que acontece? Se Jesus nasceu do Espírito Santo, não é homem. Aí a Bíblia diz que ele é homem. Então, a sua lógica está correta, a Bíblia está errada, né, irmão? Entende? Porque esse é o problema. Porque o fato é o seguinte, é homem ou não é? Se está dito que é homem, é homem. Não está dizendo que não é. Só que o problema é que, além de ser homem, é também Deus. E aí é óbvio que buga a mente de todo mundo. E é muito bom que assim seja, né? Porque Cristo, ele é destinado e predestinado a ser exatamente isso, né? A pedra de tropeço, a pedra de esquina, o fundamento, a pedra angular. E de fato não é todo mundo que entende, não é todo mundo que crê, não é todo mundo que confessa, não é todo mundo que segue, nem todo mundo que obedece. Mas no seu entendimento, então, há espaço para as duas naturezas. Óbvio que há. Se não há, a Bíblia está errada. Porque a Bíblia o chama de Deus e a Bíblia o chama de homem. E é Deus e homem, é 100% Deus e 100% Viu, homem. pastor Cláudio? Inclusive, trabalhando isso, eu mostrei o texto. Falei o texto. Ele não pode deixar de ser Deus. Então a natureza humana é uma natureza temporária que partiu no momento que ele desfrutou dessa natureza aqui na Terra, 3 anos e meio, 4 anos. E um texto para ficar mais claro do que esse é Colossenses capítulo 2, versículo 9, em grego diz assim: Otirenautu katoikei pantopleroma osteótetos somáticos, porque nele habita corporeamente toda pantopleroma, plenitude da divindade. Então, ele não pode deixar de ser Deus, ele carrega a divindade no corpo dele, no ser dele, e carregou e desfrutou da natureza humana. Portanto, há espaço para as duas naturezas. E foi justamente o que aconteceu. Ok, então Josué Silva, a sua participação ela é fundamental para nós, mas pelo que os nossos convidados estão dizendo aqui, há sim espaço para as duas naturezas. Teologia equilibrada, a heresia do século II é o docetismo, negava a humanidade de Cristo, e o docetismo negava a humanidade de Cristo. Cristo era, na realidade, uma ilusão, né? Isso, obviamente, para essas correntes. Rafael de Taubaté: pode o homem Jesus suportar o deserto em jejum, as chicotadas em silêncio, arrastar a cruz pela via dolorosa? Pode ele suportar tudo isso sem ter virtudes divinas ou seu poder como Deus? Bom, o Rafael fez aqui várias perguntas. De qualquer forma, nenhum dos dois convidados estão negando a divindade de Cristo. Não, a discussão... E nem a humanidade de Cristo. A discussão está aqui no 100%. A discussão do PH, do Paulo Henrique, é com relação ao 100%. Ou seja, ele não concorda com a lógica de dizer que Jesus foi 100% homem. Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso intervalo, voltamos com os nossos convidados. Aproveita, manda para todo mundo aí, convida todo mundo, clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sininho. Estamos quase chegando aí aos 7 mil inscritos. Se você puder nos ajudar, vai ser muito bom para que nós tenhamos mais pessoas nos acompanhando, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um desafio. Seja um investidor do reino. Faça um compromisso mensal de nos ajudar a manter nossa programação no ar. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e o meu convite é para que você faça parte deste propósito. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 99746 4433 e se torne um investidor do reino. Se torne um provedor de vidas. 12 99746 4433. Ou faça o seu Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Deus quer te usar. Abra o seu coração e faça parte deste propósito. Se torne um investidor do reino. Que Deus te use, que Deus te honre e que Deus nos abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica.
Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. O apartamento de 3 dormitórios que a sua família sonha está no Residencial Vale das Flores, em São José. Tem varanda, sala com 2 ambientes, vaga demarcada, portaria 24 horas com segurança. Oportunidade imperdível. Mensais a partir de R$ 897. Residencial Vale das Flores. Visite o decorado na Avenida Bacabal, altura do número 1780, São José. Ou ligue Independência Imóveis 3937-5044. 3937-5044. Sintoniza aí. É tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida muito mais bíblica. Se tem debate, tem vida. Tem debate nos bastidores do nosso intervalo também. O debate continua, não tem jeito aqui. O pessoal ouviu um pouquinho assim. Eu fiquei aqui editando as fotos, que eu tirei umas fotinhas dos nossos convidados aqui e tal. Eu fiquei editando aqui, só ouvindo aqui o debate rolou. Tem que filmar, Cláudio. O debate continua. Qualquer dia eu vou fazer aqui de conta que eu tô editando aqui e vou assim, ó. Dar uma filmadinha e tal. Mas muito legal é a participação dos nossos ouvintes. Nós vamos já dar o resultado da nossa pesquisa, da nossa enquete, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente tem falado aqui, eu tenho comentado que a cada dia eu vou fazer um testemunhal aqui falando dos nossos parceiros, ou seja, aqueles que têm investido em nós, aqueles que têm investido na vida para que nós possamos permanecer no ar. Então hoje eu quero falar sobre a Prevent Glass. Vai chegar o dia que eu vou falar aqui sobre a melhor embalagem, tá bom? Vai chegar, tá chegando, PH. Mas hoje eu quero falar sobre a Prevent Glass. A Prevent Glass é uma empresa de um amigo, uma pessoa com um coração excelente, um homem de Deus, e que eles fazem tudo, eles são especialistas em vidro. Então, box para banheiro, fechamento de sacadas, tudo que você imaginar na tua casa, vidros, espelho, tudo que você precisar, a Prevent Glass, ela faz e faz com qualidade. Então eu quero te passar o telefone da Prevent Glass, deixa eu só corrigir aqui, que é o DDD 12 99 733 3300. O número é uma facilidade para você decorar e para você mandar sua mensagem lá. Então eu quero que você faça um contato lá com a Prevent Glass. Se for o caso, você fala com o Tiago, tá? Já vou te dar a recomendação aí de com quem você deve falar. O Tiago é o dono da Prevent Glass. Repito, um camarada com tremendo de um coração, que está expandindo no mercado, está crescendo muito no mercado, atende grandes indústrias e que certamente vai te atender aí na sua casa, no seu apartamento ou até na tua empresa com excelência e qualidade. Então, mande a sua mensagem agora para Prevent Glass 12 99733 3300 12 99733 3300. É uma forma de você se ajudar, porque você vai fazer o seu serviço com uma empresa de extrema qualidade, de extrema excelência, e além disso você vai nos ajudar, porque eles vão dizer, opa, peraí, a rádio funcionou, então eu vou continuar anunciando com a Rádio Vida, ok? Então anote aí o telefone e faça a sua ligação agora, mande um WhatsApp, ele faz contato aí com você, repetindo o número para finalizar, 12 99733 3300 12 99733 3300. Ok, Simone? Ok. Como tá a pesquisa, Vamos embora então para nossa pesquisa. Vamos ver aqui se aumentou, se tem algum votinho aqui pro PH. Né? Vamos ver se tem alguém que defende o que ele pensa. E acredite, PH, tem. Olha.
A Bíblia, né? Não tô sozinho. Hã? Não tô sozinho. Aqui, então quer dizer, de 100 caiu para 88 e aumentou de 0 para 12. Então quer dizer, o aumento aqui de 100 e de quantos por cento? 1.200%, que estava 0, né? Aumentou para 12%. Isso aí, vai no percentual. Então de 100 cai para 88 e 12% respondendo que não, que Jesus não foi 100% homem. No Instagram, 93-7. Então no Instagram também pessoas aí dizendo agora que não, que Jesus não foi 100% homem. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião, ela é muito importante para nós. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação do reverendo Cleverson Vale, que vai participar conosco. Ele que é pastor batista, escritor, professor em teologia, professor de teologia, pós-graduado em aconselhamento bíblico, docência do ensino superior em teofísica e presidente da Associação das Igrejas Batistas em Mogi das Cruzes e adjacências. Reverendo Cleverson, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia a todos os demais pastores, PH, pastor Ezequiel. Uma alegria estar de volta aqui na Rádio Vida FM. Maravilha. Reverendo Cleverson, então 3 minutos, até 3 minutos, para o senhor fazer a sua consideração inicial e na sequência o senhor entra conosco aqui no debate. A respeito do tema, Jesus foi 100% homem, eu uso uma outra expressão, aliás, uma expressão teológica. Jesus era plenamente homem. Jesus era Deus em carne humana. 1 Timóteo 3,16 diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, a pessoa de Cristo encarnado incluía a divindade plenamente mantida e a perfeita humanidade. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Por quê? O evangelista Lucas, no capítulo 2, verso 40 e o verso 52, diz que Jesus crescia em sabedoria. Ele nasce como todos os seres humanos nasceram. Lucas 2, verso 6, verso 7, e ele vai crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Ele aprende a comer, ele aprende a falar, ele aprende a ler, aprende a escrever, a ser obediente a seus pais, conforme o autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 8. Tudo isto relacionando-se à sua atividade humana. Ele era plenamente humano. O testemunho das Escrituras atestam a humanidade de Jesus. Eu falei a respeito do seu nascimento, como todos nós, ele nasceu, embora sem pecado. Maria não teve contato com homem algum, foi obra do Espírito Santo. Nós temos em Lucas capítulo 3, verso 23 a 38, e Mateus 1, de 1 a 17, a sua árvore genealógica. A Bíblia fala em Lucas 2,52 sobre o seu crescimento e também sobre algumas limitações que só alguém em forma humana tem. Deus não tem essas limitações, mas ele tinha. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele ficou cansado, ele sentiu dor, ele morreu, sentia emoções, sentia tristeza, angústia, alegria, sentia indignação, sentia ira e se surpreendeu. Então, Jesus era plenamente homem. A única diferença entre nós e ele é que ele não tinha pecado. Obrigado. Maravilha. Então está aí a opinião inicial do reverendo Cleverson, se posicionando que Jesus ele foi plenamente homem, portanto 100% homem. Ok? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Temos aqui já mais participações de ouvintes. Temos um áudio, Simone. Vamos ao áudio e eu leio as próximas considerações. Isso, o áudio é do José Carlos de Jacareí. Irmão, aqui é o irmão José Carlos de Jacareí, irmão. Eu creio, irmão, Jesus é o Filho de Deus, né, irmão? Ele é Deus, né? Mas ele se despediu da sua glória, veio aqui fazer a vontade do Pai dele, porque ele tinha que fazer, irmão. E ele passou tudo que tinha que passar, irmão. Hoje ele morreu, mas hoje ele está vivo e está sentado à direita do Pai dele, porque todas as coisas são feitas para ele, por ele e para ele, sempre para ele. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. E a Rádio Vida é a melhor rádio do planeta. Amém, irmão?
É isso aí, irmão José Carlos. Obrigado pela sua opinião. Rádio Vida, a melhor rádio do planeta. Não é do Vale, não é de São Paulo, não é do Brasil, é do planeta, Simone O mundo Rodrigues. inteiro tá ouvindo. É isso aí. Olha, temos tido a audiência aí, o pessoal do Canadá participando com a gente. Nesses últimos dias aí, várias pessoas do Canadá mandando mensagem. José Silva, não posso crer em um ser que ora é Deus, ora é homem. Bom, a Bíblia não aprova este conceito. Já paro nele e jogo aqui para os nossos convidados, porque a colocação dele foi bem interessante. Não posso crer em um ser que ora é Deus e ora é homem. A Bíblia relata isso? Ora ele é Deus e ora ele é homem? Então, não é isso. A questão é a seguinte, o que a gente precisa entender é que a natureza de Jesus ele é Deus. Jesus é Deus, pronto e acabou, não tem conversa furada. Né? Que embora sendo Deus, Paulo deixa claro isso no texto, que bem provável que esse irmão e outros irmãos também estão se baseando. Que embora sendo Deus, é Filipenses capítulo 2. Né? Não teve como usurpação que o ser igual a Deus, além dele ser Deus, para quem nega a trindade, ele é igual a Deus. Pronto, aqui já resolve mais um problema. Era algo que deveria se apegar. Mas ele não pode deixar de ser Deus, ele se esvaziou da sua forma gloriosa. Porque assim, ó, vamos lá, imagina se Jesus aparece aqui na terra, pastor Cláudio, pastor Ezequiel e demais ouvintes, com aquela glória que ele apareceu para João em Apocalipse, com a glória que ele apareceu para Paulo quando Paulo caiu. E João caiu como se fosse morto. Então assim, ele se despiu do seu corpo glorioso para assumir, aí Paulo vai falar, morfen, né? Uma forma semelhante à dos homens, para que ele pudesse viver aqui, desfrutar aqui das coisas terrenas, resolver o problema que o homem fez, ir para a cruz, morrer, lavar, remir os nossos pecados e sentar à destra da majestade. Então assim, não é uma opção, ele carregava, ele era Deus e assumiu a forma semelhante à dos homens por um período e depois ele continua sendo o que ele é. João capítulo 17, versículo 5 vai falar isso, Jesus deixou essa dica. Pai, tá chegando a minha hora, glorifica-me junto a ti com aquela glória. Ele se despiu. É isso que Paulo está falando. A teologia paulina coaduna com a teologia joanina, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ok, senhores, pastor Ezequiel, reverendo Cleverson. Pastor Ezequiel vai falar primeiro? Pode falar, pastor. Eu concordo com o pastor PH que a respeito não há incoerência entre ora Deus, ora homem. Não é isso. A Bíblia diz bem claramente que ele abre mão, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tanto é que em todas as situações ele clamava ao Pai, ele orava e o Pai agia. Porque aqui, enquanto ele esteve no ministério terreno, ele foi plenamente homem. Ele não estava com dupla personalidade. Ele sempre foi Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos divinos e se fez homem, se encarnou, como diz lá em João, capítulo 1, e o verbo se fez carne. Então não é ora Deus, ora homem, ora Deus. Ele assume a sua humanidade e, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser o Deus homem, mas ele estava como homem, por isso que ele sofre, ele sente dor, ele chora, ele tem sentimentos humanos. Uma coisa importante de dizer para o ouvinte que tem um pouco dessa dificuldade, ora é Deus, ora é homem, eu não consigo acreditar nisso, é que assim, existem coisas um pouco complicadas nessa dinâmica toda da relação entre divindade e humanidade em Cristo, e que não é à toa que se debate esse tema há séculos e de forma imensamente extensa, que às vezes as pessoas perdem um pouco essa noção. Então, por exemplo, Jesus fala em algum momento do seu ministério que ele não sabe o dia da sua volta. E naturalmente Deus, ele não tem o problema da falta de onisciência, vamos dizer assim. Então ali, Jesus assume de si mesmo uma perspectiva humana. Se ele tinha uma chavinha que ele podia ligar ou desligar, agora falo como Deus, agora falo como homem, é uma discussão muito complicada, que remonta exatamente a essa experiência, como que Cristo experimenta essas duas coisas. O texto, por exemplo, que foi citado de Lucas 2, né? Ele aprendia, ele crescia, ele aprendia letras, tem um monte dessas coisas assim. Mas como onisciente, não precisaria aprender nada. Então, sempre você tem que manter em tensão a divindade e a humanidade. Só que essa tensão não pode fazer você negar nenhuma das duas coisas. Ok, Deus não é homem, homem não é Deus. Você tem uma pessoa em quem essas duas coisas existem e esse é Cristo. A sua dificuldade de entender é
perceptível, é compreensível, não tem problema ter essa dificuldade. Quem vai explicar Deus e quem vai explicar Cristo? Ninguém. Entretanto, é importante dizer que existe uma razão pra gente dizer que ele era 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque ele é apresentado como Deus e como homem. E não como meio Deus e meio homem. Por isso, 100% Deus e 100% homem. Bom, temos aqui várias opiniões de ouvintes. Sentinela 127. Jesus era homem e Deus, não importa o percentual. Assim como ele diz que somos um com ele, um só corpo. Joey Ribeiro, no Getsemane, Jesus mostrou a natureza humana. É fácil de entender o divino e humano só pelo fato de ele vir por vias naturais, mas sendo fruto do Espírito Santo. Marcelo Souto, de Jacareí, Jesus como homem nasceu, cresceu, trabalhou, até pregou a palavra de Deus, fez as obras de homem, mas aos 30 desabrochou seu ministério do Espírito Santo, agora como um verbo de Deus. Bom, dentro dessa colocação do ouvinte fica essa pergunta, né? Jesus teria se tornado esse ser divino após os 30, ou seja, após o início do seu ministério? Há algum fundamento para isso? Não, essa é uma ideia geralmente de quem tenta encaixar a divindade de Cristo somente num período para evitar implicações maiores, mas não. Cristo não deixou de ser Deus no momento da encarnação, ele simplesmente se tornou verbo que se fez carne, mas não, em nenhum momento então, ele deixou de ser Deus. Então, ou seja, Jesus quando ele nasceu como bebezinho, ele já era Deus? Já era Deus, sem dúvida. E aí, PH, concorda? Sim, eu estou falando isso desde acho que não há discordância, então, das aí, iniciais. Né? Ele não pode, assim, ó, entenda uma coisa, ele não pode deixar de ser Deus, em hipótese alguma. Em momento algum, em hipótese alguma, em momento algum. Isso, exatamente. Okay. Isso é chamado na teologia de atributo incomunicável, né? Ou deidade. Ou esqueci o nome técnico aqui. Então, assim, o reverendo falou união hipostática. Hipostática. Isso, eu trabalhei isso no início. Antes da união, né, antes dele unir a natureza divina com a humana, a natureza dele é divina. E ele não pode deixar de ser Deus, ele não pode ser. Ele não usar é uma coisa. Ele abrir mão ou deixar de lado é uma coisa que ele não pode. Ele não fez isso. Ok. Temos aqui a opinião do Vídeo Salvos Mãe. Maria foi escolhida por Deus, pelo Espírito Santo, para o nascimento de Jesus. Ele veio como homem para a salvação da humanidade, mas espiritualmente também. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Stephanie Calabria, Jesus conseguiu suportar a morte da cruz, etc. Porque ele não era um homem qualquer, mas sim um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo. Sônia Ângelo, de Taubaté, Jesus Cristo foi homem enquanto viveu aqui na terra, mas ao morrer e ressuscitar, ele voltou à forma de Deus como ele é. Tá, ele volta à forma de Deus, mas aqui ele teria deixado de ser Deus? Não, né? Todos estão defendendo que o tempo todo ele era Deus. Sim. Sim, e outra coisa, né? A discussão se ele deixa de ser homem depois que sobe também não é bem assim como ela pensa, não. Porque Jesus, ele sobe corporeamente, visivelmente, audivelmente em forma humana, e os anjos falam, da forma como subiu, vai descer. Vai descer identificado na forma humana, com corpo, etc, etc, etc. Da forma que os vistes, né? Da forma que vocês viram ele subir. E quando Jesus ressuscita, tem aquela coisa, toca aqui em mim pra você ver que não é espírito, não. Sou eu o corpo, tá? Então Jesus ascende corporeamente ao céu e desce corporeamente ao céu. Mas lá ele não fica... Fica. Ele fica como homem ao lado de Deus. Exatamente. É isso mesmo, a linguagem bíblica. Sim, essa é a linguagem bíblica. Agora sim, como que isso funciona na prática lá. Será que não é como se fosse uma roupa? Ou seja, então eu deixo o corpo aqui, agora eu sou Deus, eu estou sentado à destra do Pai. É complicado. E depois eu pego, a hora que eu for descer para buscar a igreja, eu ponho a roupa de novo e voltei como homem. A Bíblia fala de corpo glorificado, né, pastor? Exatamente. Então, não é não corpo. Forma humana, mas corpo glorificado. Ele atravessava a parede, não precisava de corpo. Mas é corpo, não é não corpo. Glorificado, mas humano. Perfeito. Então lá, ele está sentado do trono com o mesmo jeitinho. Em tese, sim. Eu acredito também, pastor Cláudio, que além disso, é legal que os últimos debates, eles não sei se foi sempre assim, mas tem surgido sempre temas dentro de outros temas, porque a cristologia ela é muito abrangente. Né? Então, esse seria um outro debate. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, continua sendo homem? Já anota aí, porque esse aqui vai
Porque o próprio Paulo fala assim, carne e sangue não entram no céu. Ele ressuscitou como? Como era o corpo glorificado? E aí você discorre até amanhã de manhã. E vamos lá. Que também tem que ver com as questões de imortalidade da alma que a gente discute de vez em quando, Sim, que nós somos uma alma dentro de um corpo. E que a gente... Maravilha. Temos aqui o áudio do ouvinte Luiz Henrique de Embu-Guaçu. Vamos ouvi-lo. Bom dia, ele foi sim 100% homem, pois na maioria das vezes ele menciona ser o filho do homem. E tanto no Evangelho de João menciona que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez homem. E ele não deixou de ser 100% Deus durante a sua vida. Maravilha a opinião aí, então, do nosso ouvinte Luiz Henrique de Embu-Guaçu. Ele diz que sim, o verbo se fez homem. O pastor Messias de São José dos Campos, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Senhores, talvez a dificuldade do PH, dificuldade no sentido assim, do ponto que ele põe como dificuldade, é o fator de 100% homem e 100% Deus. Será que essa dificuldade não está um pouco atrelada à nossa máxima humana de que, poxa, se é 100% é tudo? Como é que eu junto duas coisas que são 100%? É essa a dificuldade? Estou identificando da forma correta, PH? Jesus era 200%. Jesus era 200%, porque 100% é tudo. Sabe o que acontece? Vamos supor, quando você vai falar para um psicopata, por exemplo, fala assim, ele é desumano. Quantos por cento ele é desumano? Ele é desumano. Você vai trabalhar essa questão com ele por causa de uma atitude ruim que ele teve, um bandido, por exemplo. Cara, isso não se faz. Então você acaba desclassificando, mas ninguém trabalha. Ele é desumano, ele tem alguma coisa que não é da humanidade aí. Então a gente está usando uma linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem humana para se... Esse que é o problema. A gente está usando uma linguagem humana, uma mentalidade humana para se referir ao divino. E essa que é a questão mais complicada. Jesus, ele foi homem, ele assumiu a forma semelhante à dos homens, assumiu. Ele desfrutou de tudo aqui, desfrutou. Mas falar, ele era 100%... Esse é o choque rei. O problema que surge em relação a esse tipo de argumento é que, assim, se você utiliza a questão do antropomorfismo, por exemplo, do Antigo Testamento, que a Bíblia diz lá que Deus tem mão, que Deus tem pé, que Deus tem rosto, mas na verdade não tem... forma, né? Forma de homem. Mas na verdade não tem, porque é só uma linguagem figurada para dizer de Deus, mas Deus é espírito, ele não tem essas coisas. O problema é que se você aplica isso a Cristo, você cai nas heresias cristológicas, porque ele aparenta ser homem, mas não é. Então, pastor Ezequiel, não esse é um problema. Sim. Não cortando o senhor, eu queria... Dá tempo agora para o pastor fazer esse bate? Sim. A questão é a seguinte, eu tenho até um vídeo no meu canal, se caber aqui, eu falo de antropopatismo, antropomorfismo e cristofania. São termos gregos, né, aplicados ao Primeiro Testamento, mas eu não uso nesse sentido, tá? Eu não faço isso. Tá. Quando a Bíblia fala que Deus tem mão, inclusive eu defendo que tem. Eu também. Sabe por quê? Porque é o contrário do que as pessoas fazem. Eu uso isso, mas é de forma contrária. Entendi. Não foi o homem que foi feito, não foi Deus que foi feito à imagem e semelhança do homem. Contrário. Foi o homem que foi feito à imagem. É nesse sentido que Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, vai trabalhar. O texto grego aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: An laen autu eknosimorfidolo, labon en umoyamati antropon ginomenos. Esse texto, quando Paulo vai usar a expressão homoiamati, e aí aqui nós precisamos entender que esse substantivo, ele está falando de algo que é semelhante. Ele não está falando de igualdade, ele está falando de algo que vai trazer uma ideia de uma aparência, de algo semelhante. E antes disso... Voltando no semelhante aí, pastor Ezequiel. Vou trabalhar essa questão. Ele voltou no semelhante. E antes disso, Paulo usa a expressão morphen, na verdade, né, que eu falo assim, que é morph. Em inglês vai chamar de shape. É o corpo, é aquela forma, é a aparência. E o irmão usou ali João capítulo 1, versículo 14, dizendo que o verbo se fez carne. Né? A expressão, alguns vão dizer sarri ou sarx em grego, que é essa parte mole que cobre a parte mais dura, que são os ossos do corpo. Então ele vem assumir, tanto João quanto Paulo. Tanto é que essa linguagem que Paulo usa, Paulo vai falar
de Tamut, Paulo vai falar de Demut, que é a forma ali, a semelhança que Deus faz justamente com Adão, sendo parecido com ele. Alguém pode pegar essa expressão de Homoiamate, Morfe ou Sarx e dizer que Adão era Deus? O próprio pastor Ezequiel falou que no começo não, vocês são Deus e tal, não é isso. Então, quando indica a semelhança, é que vai falar dos sentidos, do ambiente que você vive, da forma que você vai desenvolver. É nesse sentido, pegar só os aspectos do homem para dizer começo, meio e fim e dizer que ele era 100% homem, eu vou afirmar aqui, é uma inferência que não está na Bíblia. A Bíblia não nega que ele era homem, a Bíblia não nega que ele desfrutava da natureza humana, mas o 100% é uma interpolação que nós fazemos, ou seja, quem assume, dentro da autoridade teológica, que é formado para fazer justamente isso, como um termo de compreensão para as demais pessoas, mas não é isso que a Bíblia fala. Bom, só uma dúvida, pastor Cláudio. Pois não, eu queria entender o pastor PH, quando ele não afirma que Jesus era 100% homem, qual a porcentagem o pastor coloca, então? Ou eu defendo que ele era plenamente homem. A Bíblia não fala 100%, 50%. Ele usufruiu de toda a sua capacidade humana. Ele veio como um bebê, nasceu humanamente, como todos nós, cresceu como todos nós, comia, bebia, tinha as necessidades fisiológicas. O que é que, na sua opinião, não dá esse 100% de humanidade? Qual é a diferença para o pastor PH? Então, qual seria o percentual que você atribui menos de e 100? Qual a diferença? Menos de 100? Pastor Cleveson, Deus abençoe, muito obrigado pela pergunta, né? Eu sempre também estou lá no Insta do senhor, sempre acompanhando os trabalhos, Deus continue abençoando. Na verdade, pastor, eu não trabalho com a ideia do percentual, inclusive eu queria até saber quando é que surgiu essa ideia da teologia sistemática de atribuir um percentual aqui. Eu também defendo como o senhor, que não tem percentual. Exatamente. Ele veio e assumiu a forma semelhante à dos homens e desfrutou de tudo aquilo, não nego nada disso. Agora, o percentual não é que eu não atribuo, porque a Bíblia não trabalha, né? A minha resistência... Então, mas o Ezequiel ele fez uma consideração interessante. Nós atribuímos trindade quando, na realidade, a Bíblia não trabalha. A Bíblia não fala o nome trindade. A Bíblia não fala o nome trindade, mas a Bíblia trabalha com a questão da doutrina, bem claramente. Da humanidade de Jesus mas também. O que ele fala é que da humanidade também. Humano, a Bíblia é diferente de você trabalhar com os percentual. Negar a humanidade não é atribuir o percentual. É isso que eu tô falando. Tudo bem, beleza. Mas assim, então vamos lá. A gente não pode falar que é 100% que a Bíblia não diz. Qual é o texto que diz que é plenamente homem? Esse texto que o senhor utilizou, por exemplo... O advérbio aí, plenamente. Oi? O advérbio plenamente, onde é que tem? Não, esse texto que o senhor utilizou... Não tem, então, ou seja, só tô deixando claro. Não tem nenhum texto que diz que é plenamente homem. Tá respondendo no meu lugar. Mas não, vamos lá. Não tem nenhum texto que diz que é plenamente homem. Mas você crê que essa é a explicação. Qual é a diferença de colocar 100% homem? A Bíblia mostra isso, pastor Ezequiel. Não, eu concordo. Eu não discordo não, pastor, mas eu quero saber o texto. Que é plenamente homem. Sim, eu concordo, mas cadê o texto escrito plenamente homem? Porque se a gente pode dizer que é plenamente homem não tendo escrito, eu posso dizer que é 100% homem não estando escrito. Vai lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, de novo, Jesus assume a forma semelhante a dos homens, e Paulo vai falar isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Ele assume a forma semelhante a dos homens. Quando ele assume essa forma, é que assim, o que a gente precisa entender, né? Essa jogadinha da trindade, não tem a palavra trindade na Bíblia, então não tem essa doutrina, nasceu lá em Nicéia, não sei o que. Não é isso. A Bíblia, ela tem começo, meio e fim. Então você tem que pegar de capa a capa e fazer um trabalho ali. A Bíblia ensina sobre a questão da trindade. E é a mesma coisa que a Bíblia ensina sobre a humanidade de Jesus, mas ela não fala de percentual. Como que eu sei que Jesus é plenamente homem? Ele nasceu no ventre da Maria, ele desenvolveu, tomou leite, cresceu, comeu, aprendeu, como o senhor muito bem falou, aos 14 já ensinava os doutores da lei, aqui você já vê um QI diferenciado, desenvolve, cresce, morre, e aí vai trabalhar a questão da ressurreição. Então, quando se fala desse pleno, você trabalha uma ideia do começo, meio e fim. E nesse pleno, ele não foi igual aos homens, porque ele não pecou. Se você pegar o Adão pleno, o Adão pecou. E não posso falar que Paulo está dizendo... Então, pastor PH, esse 100% incluindo o pecado, essa é
a sua dificuldade para adotar o 100%. Seria Isso, pastor, você até me desculpa, porque eu tive que fugir aqui. O pastor Cláudio entrou, o pastor Ezequiel entrou, só para eu concluir minha fala na resposta do senhor e no seu omisso aqui. A minha dificuldade é justamente nessa questão do pecado, porque quando você fala de 100%, você tem que trabalhar começo, meio e fim, e não só um pedaço. E Adão no começo não pecou, mas depois de um período ele pecou. E aí quando você fala que é segundo Adão, você tem que trabalhar o começo, meio e fim. E Jesus, a Bíblia vai dizer que em tudo foi tentado e em nada cedeu. Não houve uma palavra torpe em sua boca, ou seja, ele não pecou, ele é sem pecado, por isso ele leva os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso que Hebreus fala, né? Exceto o pecado. Mas ele era plenamente homem, né? Mas aí você vê que no caso do texto de Hebreus, semelhança é igualdade, né? Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Nesse caso foi tentado igual a gente, mas não pecou. Então, nesse caso, semelhança e igualdade são sinônimos. Mas o ponto principal é o seguinte: fica nítido que não tem um texto dizendo que é plenamente homem e vocês aplicam isso sem dificuldade. Todas as razões que você dizer para dizer que ele é plenamente homem é a razão para dizer que ele é 100% homem. Outra coisa, se Adão não tivesse pecado, ele deixaria de ser homem? Não, então a ideia de que o acidente da queda modifica a humanidade original de Adão, isso de fato é um problema? Concordo. Mas o fato é, se ele não pecasse, essa humanidade não seria transformada na direção pecaminosa. E ele não deixaria de ser homem. Então Jesus é essa espécie de homem, é uma espécie de homem não caído. Esse é o ponto, e não tem nenhuma dificuldade com essa afirmação. Pastor Ezequiel, é que assim, a questão do homem, só para concluir aqui... Então conclui, eu quero ouvir o reverendo Cleves para a gente finalizar o bloco. Quando você fala de homem, a expressão Adão é justamente relacionado ao ambiente que ele vivia. Então ele teve que assumir essa forma semelhante à dos homens para viver aqui na Terra. É nesse sentido, e não nas ações e atitudes do Adão. Mas 1 Coríntios capítulo 15 diz que o segundo homem vem do céu. Então o ambiente desse segundo homem é o céu que vem para a terra. Então é diferente, por isso que não dá para falar mas que ele é homem, mas não é igual, mas é homem. O primeiro Adão veio da terra, isso, o segundo do céu. Isso, mas é homem. Mas não é assim, o primeiro é homem, o segundo é homem, entendeu? Vamos ao reverendo Cleverson. Eu só fiz questão aqui de abrir aqui, a tecnologia é uma maravilha para ajudar a gente, né? O que é semelhante? E aí o bendito aqui me travou. Mas vamos lá então, reverendo Cleverson, vai você e depois eu volto no semelhante, que a minha tela aqui virou. Poxa, eu queria ler o significado de semelhante, vai lá. Ó, não, mas tá aqui, ó. Significado semelhante, adjetivo, olha, muito parecido, praticamente igual ao outro, imagens semelhantes, idêntico ao outro, similar, da mesma espécie. Da mesma espécie já é igual. Reverendo Mas Cleverson. só lembrando, cortou aqui. Mas só lembrando que assim, o senhor tá olhando um dicionário de língua portuguesa. Eu fiz o uso aqui da expressão homoiamate, né? Tem uma diferença lá. Semelhante nesse caso aqui não é igual. Muito parecido não é igual. Reverendo Cleverson. Muito obrigado, pastor Cláudio Apolinário, por mais uma oportunidade de participar desse debate na Rádio Vida FM, e eu continuo afirmando, eu creio na divindade e na humanidade de Jesus. Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, e ele mostrou isso enquanto esteve humanamente conosco durante seus 33, quase 33 anos e meio de ministério terreno. Eu quero mandar um abraço aí a todos, ao pastor Cláudio, ao pastor Ezequiel e também ao pastor Paulo Henrique, o PH. Maravilha, querido. Seus dados de contato? No Instagram, @CleversonVale, vale com 2 L's, VALLE, @CleversonVale. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos com o nosso debate, que está gostoso, está quente. Tem muita coisa ainda para a gente tirar daqui. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando.
Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida e quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Sintoniza aí. É tudo de bom. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus. As crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Instagram da Vida? Eu tô na vida. #tô seguindo. 96.5 Vida FM. Pra onde quiseres leva, abram-se ó portais, o Rei da Glória vem aí. Mais, a vida toca mais. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5 Debate da Vida. E o debate continua aqui, né, Nós Cláudio? fomos interrompidos pela Simone Rodrigues. Pois O debate aqui. Qual que é, Dil? Vou abrir o microfone e vou deixar rolar. Vou deixar rolar. Não, porque dessa vez eu nem percebi. Você não percebeu, Eu fui direto aqui, tocando o barco. Todo mundo tocando o barco aí, vou abrir e já vou deixar. Mas vamos lá, então. Então estamos aqui com a opinião dos nossos ouvintes no Instagram e no Facebook. No Face, 90-10. Então 90% dizendo que sim, Jesus foi 100% homem. E 94-6. 94% no Instagram dizendo que sim e 6% dizendo que não. Esta é a opinião dos nossos ouvintes. Temos também aqui opinião do presbítero Marcos de Taubaté. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele nasce, sofre todas as aflições, chora, ri. E no Getsemane ele pediu a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, homem, mas a tua, Deus. Temos um áudio, Simone, do pastor Messias de São José. Vamos lá. Vamos ouvi-lo. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele teve fome, ele foi tentado, mas como Deus, ele venceu o inimigo. Então, na minha opinião, ele foi 100% homem e 100% Deus. Maravilha, aqui Sentinela 127, a relação entre pai e filho é a mesma que Cristo quer ter conosco, sermos um. Se não entendermos isso, temos um grande problema. O percentual é irrelevante. Não devemos nos deter nesses detalhes. Sidney de São José dos Campos, se para Jesus ser totalmente homem deveria ter pecado, então Adão, antes da queda, ele era Deus? Então, ou seja... Não era homem? Ele não era homem, ele era Deus porque ele não pecou? Rufus Godoy, a versão já diz plenamente a natureza de Deus e plenamente a forma de servo. Ronaldo Berber, não faria sentido Jesus vir à Terra sem abrir mão da sua divindade, para nos ensinar a ser homem correto segundo os olhos de Deus. Então, me apego às falas de Cristo. Amém. Nós vamos então agora ao nosso, deixa eu voltar aqui para verificar aqui o nosso momento hashtag. Vamos então ao nosso momento hashtag e voltamos com os nossos convidados. Momento hashtag no debate da vida.
Então vamos lá, o nosso momento hashtag são as palavras retiradas da internet e ligadas ao tema. Jesus foi 100% homem, então nós temos um momento hashtag, os nossos convidados vão dizer se há ou não conexão, é uma espécie de bate-bola, uma espécie de ping-pong, ou seja, um jogo rápido, onde eles vão dizer se esta palavra citada pelos internautas tem conexão com o nosso tema, ok? Começo então primeiro com... Na tela, como estamos? Já estamos com os 3? Então vamos primeiro pela minha... Aqui quando eu falo assim, à esquerda, aí na tela, ou aqui à direita? Para quem olha. Sei que as ovelhas estão à direita, os bodes à esquerda. Vem então... aí. Então começo pelo pastor Ezequiel e na sequência com o PH. Primeira hashtag de hoje é... Então, ligada a Jesus foi 100% homem. A primeira hashtag, exemplo. Jesus é exemplo, todavia é mais do que isso, é redentor. Jesus não veio simplesmente dar exemplo, ele veio redimir a humanidade do pecado. No que ele é exemplo, ele é o mais igual possível, sem o pecado. Naquilo que ele é redentor, ele está absolutamente acima da humanidade. Maravilha, PH? Eu concordo plenamente com o que o pastor Ezequiel falou. Simples assim? Simples assim. Concordaram. Amém. A segunda hashtag, natureza humana. Sim, Jesus teve natureza humana, sem pecado em termos morais e afetado pelo pecado em termos físicos para poder, né, ter todas as experiências de fome, sede, cansaço e, acima de tudo, para poder morrer. Paulo Henrique? Sim, Jesus ele desfrutava da natureza humana, nasceu como um ser humano, cresceu, desenvolveu, aprendeu e nos ensinou muitas lições como um verdadeiro humano. Maravilha, terceira hashtag, antibíblico. Não tem nada de antibíblica nessa discussão, ainda que a discussão possa ir além da própria linguagem bíblica ao âmbito da teologia sistemática. Isso não é negar a Bíblia, isso é simplesmente sistematizá-la. Paulo Henrique? Antibíblico não, né? Como a gente falou na inicial, tudo está pautado nas escrituras, nossa base é escrituras, leitura dos textos. Nada do que foi falado aqui é antibíblico. Maravilha, e quarta e última hashtag, divindade. Divindade, Jesus homem, também divino, nosso Salvador, aleluia. PH? Quase falou língua estranha. Quase bateu um reteté, já ia dar um glória. Jesus é plenamente Deus e desfrutava das duas naturezas. E o nosso Salvador, o nosso Redentor, a ele nós devemos honra, glória, poder e majestade. Maravilha, quase foi um... Aqui... profundo. Maravilha, vamos então à nossa dica cultural e também as considerações finais dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Começo então pelo PH agora, sua dica cultural e também as suas considerações finais, dando aí até 3 minutos, PH. Não precisa gastar tudo, mas até 3 minutos para sua consideração final. Querido, Deus abençoe, muito obrigado a todos os irmãos. Está aqui mais uma vez nesse debate, um debate elucidativo, e claro que não vai ser um debate de 2 horas que você vai resolver o problema de séculos e que a gente fica na academia estudando, comprando livro, lendo e faz isso, faz pesquisa, né? O livro que eu quero indicar, Cristologia do pastor Ezequiel Soares, da editora Agnus, depois você pesquisa aí, estava esgotado. Eu trabalho com ele com os meus alunos, mas não sei se a editora lançou aí uma nova tiragem. Eu queria mandar um abraço e também para você ir lá no meu canal do YouTube, pr.paulohenrique, pr.paulohenrique. Vai ser de grande valia ter você por lá, já se inscreve, deixa o seu joinha, tem uns vídeos bacanas lá. No Instagram, paulohenrique.oliveira, no Facebook tenho mais de 5.000, você seguir para que a gente consiga interagir também. pr.paulohenrique. Quero mandar um abraço pro meu amigo presbítero Genivaldo, lá da 3ª divisão Interlagos, e dizer que eu voltei a aceitar os convites para começar a ajudar os irmãos nos cultos aí. Se você quiser me convidar, tá bom? Vai nas minhas redes sociais e me procura aí também. Eu tô no Insta da rádio. Um abraço pra líder da igreja ali, a Bispa Regina. Deus vos abençoe. É muito bom cooperar com a vida, porque a vida é tudo de bom. Maravilha! E para fechar a participação aqui do PH, não pode faltar a melhor embalagem, irmão. Ô pastor Cláudio, você sabe que a gente desenvolveu aí algo legal
a gente desenvolve algo legal para cada cliente, né? Então, por exemplo, se você tem um e-commerce, hoje por conta da pandemia tá todo mundo trabalhando em home office. E aí as pessoas querem fazer as embalagens personalizadas, as caixas, os envelopes para enviar os seus produtos. E a Melhor Embalagem faz isso como ninguém. Se você quiser saber mais, aqui não pode ser o arrasta para cima, né? Mas você pode acessar lá o www.amelhoремbalagem.com.br e o Insta @amelhoремbalagem. Vem, porque você vai fazer a diferença no seu mercado. E que inclusive fez a caixa aí para o use.vidalovers, né? Ficou bonito. Eu vi que a Simone postou lá, o meu chegou. Rapaz do céu. Eu postei. Que legal. Tava em destaque, top demais, hein? A Vida Lovers não tem pra ninguém. Inclusive fez uma caixa já pronta para os 6, né? Ou seja, e eu vi que tinha mais que um, bacana, né? São 6 modelos, meu amigo. O pessoal tá avançado demais, São 6 modelos. Agora a NASA vem. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Pastor Ezequiel, até 3 minutos para suas considerações finais e a sua dica cultural. Bom, a minha dica cultural me dá um prazer gigantesco poder divulgar esse trabalho. É o trabalho do maior historiador da Igreja Cristã, Jaroslav Pelikan, A Tradição Cristã, aqui os primeiros séculos, e depois o espírito do cristianismo oriental. Eu vou ler aqui alguns subtítulos para aguçar a curiosidade do ouvinte. Dá uma olhada aqui: o mistério da Trindade, Cristo como divino, Cristo como criatura, Cristo como oiomossos, o 3 e 1, a pessoa do Deus homem, as pressuposições da doutrina cristológica, o dogma das duas naturezas. Olha esse outro aqui, olha que coisa. Só de ler esses subtítulos a gente já fica com vontade de parar tudo e ler esses livros aqui. A dualidade das hipóteses de Jesus, a natureza encarnada e o único Logos de Deus, Cristo, o homem universal, as ações e as vontades uníssonas. Tem uma treta grande aí sobre se Jesus tinha uma ou duas vontades, né, como homem e Deus, que é um pouco da base da discordância entre católicos e orientais. O tema de hoje é um tema imprescindível, maravilhoso. Falar de Cristo é falar daquele que é o Criador, o Senhor, o Redentor, aquele que veio morrer por nós, ressuscitou e voltará em glória. Esperamos que muito em breve, né? E você pode ter certeza absoluta da divindade e da humanidade de Cristo. As duas coisas se coadunam, ainda que ninguém explique. As duas coisas são cruciais e nenhuma das duas coisas pode ser negada. Isso não quer dizer que o debate não pode e não deve acontecer. Acho que todo o respeito ao Paulo Henrique. Fico muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. Fico muito feliz de ter um debate de alto nível. Discordamos das posições teológicas em relação a algumas questões. Creio que se formos na direção do que o Paulo Henrique propõe, teremos que negar muita coisa da teologia em função dela ter uma linguagem de segunda ordem, não meramente que flui do texto bíblico. Vamos ter que negar só a escritura, vamos ter que negar um monte de coisa, porque não está lá escrito ipsis literis. Todavia, a Bíblia diz ipsis literis, Jesus Cristo, homem. E esse homem, sobre os ombros dele repousou a nossa redenção, a nossa restauração, para desfazer aquilo que o diabo fez, aquilo que Adão fez, aquilo que eu e você fizemos de pecado, para de fato transformar a nossa vida. E o ouvinte pode ter essa confiança. Mesmo que o ouvinte não entenda como explicar ou como entender essas coisas complicadas da teologia, o ouvinte pode confiar em Cristo, pode aceitá-lo como Senhor e Salvador, pode desfrutar da sua presença através do Espírito Santo, na unidade que há entre os membros da Trindade. E falar de Cristo é tudo de bom, e falar aqui na vida é tudo de bom. Um abraço. Quiser me seguir nas redes sociais, Ezequiel Gomes, lá no canal do YouTube, Vem Senhor Jesus. Maravilha, então todos os nossos convidados aí já deram a referência, muito legal se vocês puderem segui-los. Aliás, a Rádio Vida, o Eu Tô Na Vida, segue todos eles. Então se você for no Eu Tô Na Vida, você vai encontrar lá todos os nossos convidados, todos os nossos debatedores, para que você possa manter contato, fazer a sua pergunta. Eles estão sempre aí à disposição de vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, a nossa enquete ficou com o mesmo resultado nesse último bloco, 90-10 no Facebook, 90 dizendo que Jesus foi 100% homem e 10 dizendo que não, e no Instagram 94-6, 94 dizendo que sim e 6% dizendo que não, portanto uma minoria dizendo que não e a maioria praticamente absoluta aí dizendo que sim, que Jesus ele foi 100% homem. Temos aqui várias considerações de ouvintes, eu não vou conseguir ler todas, mas muito obrigado, principalmente para quem está no YouTube, a gente acompanha aqui e vai
vai lendo junto aqui no YouTube e vários irmãos aqui discutindo entre eles. Esse debate ele é muito legal, ele é muito produtivo, porque quando nós nos dispomos ao debate, quando nós nos dispomos a discutir aquele determinado assunto, isso nos leva a pensar, isso nos leva a refletir, isso nos leva a entender os princípios bíblicos e as coisas de Deus e as coisas do reino. Então, só o fato de você estar conosco no debate já me deixa muito feliz, já me deixa muito alegre, porque demonstra que você não gosta de debate, mas você gosta de conhecer as coisas do reino, e a discussão nos ajuda a entender melhor todos os assuntos. O que eu percebi de toda a nossa discussão aqui não é a essência, ou seja, a essência todos concordam que Jesus foi Deus e que Jesus foi homem. A discordância está na questão aí do plenamente ou do 100%. Ou seja, o PH entende que ele foi plenamente homem, mas não entende que ele foi 100% homem na questão aí da definição de percentuais. Já o pastor Ezequiel defende que ele foi 100% homem. E eu fiz questão aqui de pegar, e claro que o PH vai puxar minha orelha aqui e dizer, não, mas isso aí é o dicionário da língua portuguesa, não é original da Bíblia. Mas buscando no dicionário da língua portuguesa, plenamente é um advérbio que significa de modo pleno, completo, inteiramente e completamente. Então eu não sei se lá no grego vai dizer uma coisa diferente, mas este é o significado da palavra plenamente. Vou repetir, de modo pleno, completo, inteiramente e completamente. Completo ou inteiramente, se é inteiro, nós estamos falando em quê em termos de percentuais? 99%, estamos falando de 50%, ou nós estamos falando de 100%? Então, plenamente e 100% me dá a entender que é a mesma coisa. Ou seja, o que muda é o fato de eu não quero dizer que é 100%, eu não quero dizer que é plenamente, o que é absolutamente legítimo. Agora, o que não se nega, e nenhum dos convidados negaram, é que Jesus, ele era Deus e ele também era homem. Jesus, ele é Deus encarnado, ou seja, ele veio até a terra para resolver um problema deixado pela humanidade, que é a raiz do pecado, mas ele também foi homem, ou seja, ele passou por tudo que nós passamos. Ele, inclusive, foi tentado por Satanás, e eu acredito que Jesus não sofreu apenas esta tentação. Jesus deve ter sido tentado ao decorrer da sua vida, as tentações naturais, as tentações humanas, que todos nós sofremos exatamente pelo fato de que ele era homem, ou seja, o verbo se encarnou, o verbo se fez carne. Então, se ele se fez carne, ele passou por todas as intempéries humanas, ele passou por tudo aquilo que é inerente ao ser humano. Se ele passou por aquilo que é inerente ao ser humano, então ele é homem. Se ele é homem e não houve discordância com relação a isso, se ele é homem, eu acho que é difícil também a gente falar, ele foi 50% homem, ele foi 20%, e o PH também não quis definir isso, ou seja, não dá para definir. Como eu defino? Se é 50, se é 40, se é 80, se é 90, então definiu-se que é plenamente. Então aqui a nossa discussão, ela ficou apenas no campo das ideias no que diz respeito às palavras, não usar o 100% ou usar o plenamente. Mas eu entendo particularmente que plenamente é igual 100%, ou seja, não mudou nada. Então Jesus foi 100% homem? Sim, ele foi 100% homem. E ele foi 100% Deus? Como é que pode? 100 mais 100 não dá, porque 100 é totalidade. Mas ele é Deus, gente. Então ele pode ser 100% homem e 100% Deus. E como que a gente explica isso? Não explica. Ele é Deus e ponto final. Sendo Deus, não coloquemos ele na nossa caixinha. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, através de quem ele quiser, porque ele é Deus. Então creia, no final da história o que nós precisamos é crer que ele está no controle de todas as coisas, que ele veio ao mundo, que ele se encarnou em um homem, se tornou o maior homem da humanidade, sendo Deus, morreu na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade da vida eterna, ao terceiro dia ressuscitou e um dia ele voltará para buscar a sua igreja e que nós estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus. A nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, glória a Deus. A palavra mais citada, Cristo, o nosso Senhor. A segunda mais citada, milagres. E junto, até bem aproximado ali, pecado. Porque pelo pecado, pelo pecado que veio pela humanidade é que Jesus veio para cá para nos salvar e nos livrar do pecado, do juízo e da morte, e um dia nós morarmos com o Senhor. Amém? Encerramos o nosso debate de hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O Ronaldo Berber dizendo aí, top esse debate. Josué Silva, ótimo debate mesmo, e assim por diante. E a gente vai indo e seguindo em frente. Sentinela 127, ótimo debate, devemos mesmo examinar as escrituras sagradas. E eu creio que é isso. A gente aqui no debate instiga o ouvinte para que você cada vez mais busque o conhecimento sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus. Todos na tela, Paulo Henrique, pastor Ezequiel,
Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar.